Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Motivo de muita alegria estar aqui ministrando nesse culto de missões, onde a gente tem aprendido o verdadeiro amor de Cristo e como Cristo realmente ele tem feito sobre a igreja e sobre nós, transformando de dentro para fora. Talvez você está aqui hoje, você está achando um pouquinho estranho, você não está vendo o nosso anjo. Esse final de semana é aniversário da nossa igreja do Serpa, de uma das igrejas da região, 41 anos. E aí o nosso bispo foi lá prestigiar, e ele falou, vai ser bênção. Como você sabe, a Yasmin já falou, encerramento de campanha, do Ouvindo a Voz de Deus. E o Senhor colocou uma palavra ao meu coração, e como eu aprendi com o bispo, que agora a gente tem que dar tema para as mensagens, se eu fosse dar um tema para a mensagem de hoje, seria a voz que guia o caminho. O Senhor, Ele tem nos guiado, o Senhor tem nos direcionado, e se essa obra tem crescido, se essa igreja tem vivido o novo de Deus, é porque nós estamos debaixo da obediência à voz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Isaías, capítulo de número 30. Isaías, capítulo de número 30. Enquanto você vai procurando, o Senhor, Ele colocou um louvor ao meu coração para que a gente se lembre que o Senhor, Ele tem escutado o nosso clamor. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor, Ele dizia para mim, eu continuo ouvindo o clamor daqueles que me buscam, e eu continuo me aproximando daqueles que se sentem distante de mim. Então, por um minuto, feche seus olhos. Você que já encontrou essa passagem, durante um minuto, entra na atmosfera da adoração. Se permita sentir a presença do Senhor e se ligar ao reino espiritual. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena. Declare isso com a sua alma. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti, distante de ti, Senhor, não posso. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Aleluia. Isaías, capítulo de número 30, a partir do verso de número 18. Quantos encontraram, digam amém. Glória a Deus. E assim vai dizer a palavra do Senhor. Contudo, o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Ele se detém para se compadecer de vós, pois o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que habita em Jerusalém, tu não chorarás mais. Certamente ele se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Embora o Senhor te dê pão de angústia e águas de aperto, contudo não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão todos eles. Quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor, amém? O Senhor, Ele colocou essa palavra ao meu coração. Eu confesso aos irmãos que todas as vezes que a gente ministra, parece que a responsabilidade aumenta cada vez mais.
mas é porque nós estamos cada dia mais perto das bodas do Cordeiro, cada dia mais perto de um Senhor que vai vir buscar a sua noiva. Então cada dia pode ser a nossa última mensagem. Hoje pela manhã eu ouvi a pastora Juliana trazendo uma mensagem que foi de encontro ao nosso coração. Nós somos ferramentas do Senhor e o Senhor tem ciúmes das suas ferramentas. É o Senhor tratando comigo e com você, dizendo assim: eu não abro mão de você, eu não permito te perder para o mundo. A maior tristeza no Evangelho é quando a gente vê alguém indo com o potencial que tinha dentro da casa. Só que aqui o Senhor, Ele ministrava meu coração para a noite de hoje, que aquele que está distante do Senhor vai se encontrar com a voz dEle e vai retornar aos caminhos do Senhor. Porque assim como esse louvor vai dizer, distante dEle não tem como viver, não tem como sobreviver. O Senhor, Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. A gente tem visto o Senhor trabalhando a nosso favor, e quando a gente vê as situações que aconteceram, os livramentos que nós tivemos, nós entendemos: há um Deus que tem me guardado. Aqui no livro de Isaías, o contexto aqui, ele está inserido entre um contexto de consolo e uma promessa de restauração. E isso vem após uma repreensão severa do Senhor. Primeiro do capítulo de número 1, até o capítulo, do versículo 1 até o versículo 17, nesse capítulo 30, nós vemos o Senhor repreendendo a rebeldia de Judá. Se você voltar um pouco, você vai ver o Senhor dizendo: 1000 homens vão fugir. Você vai ver o Senhor falando que o povo deveria sim se voltar a Ele. Só que aqui o versículo 18 para frente, que foi o versículo que eu li, é o Senhor mostrando esperança e misericórdia. É o Senhor olhando para aquele povo e dizendo assim: eu sei que vocês têm errado, eu sei que vocês não têm acertado nas suas atitudes, mas eu sou um Deus de misericórdia e um Deus de esperança. O Senhor é um Deus que Ele olha para nós e diz assim: a minha mão ainda te alcança, então ainda dá tempo de você mudar o cenário. O Senhor, Ele nos alcança de tamanha forma, que aqui nessa palavra Ele está mostrando para nós, que ainda que o contexto fosse de rebeldia, se houvesse uma conversão verdadeira, Ele poderia mudar o cenário. Isaías, ele está profetizando para um povo, está dizendo a um povo que já tinha cansado de ouvir a voz de Deus, mas que entendeu que distante do Senhor não havia como sobreviver, que distante do Senhor não havia como eu me alegrar, que distante da presença dEle, o difícil se torna mais difícil ainda. Mas esse povo começou a olhar para o Senhor e dizer: as coisas estão difíceis, mas se o Senhor for conosco, eu sei que eu atravesso o mar, eu sei que eu atravesso o deserto, eu sei que a tempestade não me mata, mas a tempestade me fortalece. Por quê? Porque o Senhor estará comigo. É o Senhor olhando para uma nação e dizendo assim: se vocês tiverem esperança, a minha misericórdia pode alcançar cada um de vocês. O primeiro ponto a qual o Senhor me chama a atenção: Deus ouve o clamor do seu povo. O povo vivia um tempo de aflição, mas Deus prometeu ouvir e responder. Verso de número 18: contudo o Senhor espera para ter misericórdia de vós, Ele se detém para se compadecer de vós, pois o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que habita em Jerusalém, tu não chorarás mais. Certamente Ele se compadecerá de ti, e a voz do teu clamor, ouvindo-a, te responderá. É o Senhor olhando para o povo e dizendo assim: se você experimentar clamar, se no seu momento de aflição você experimentar me buscar, se nos seus momentos de dificuldade você dobrar o seu joelho, eu sou poderoso para te responder, porque eu sou um Deus zeloso e que eu escuto o clamor do meu povo. Eu não me coloco como um Deus oculto sempre. Tem deuses, Marcelão, que tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não pode tocar, tem pé, mas eles não caminham. Mas e o nosso Deus?
Deus. O nosso Deus, Ele escuta a nossa oração, Ele inclina os ouvidos para me ouvir, porque a vontade do Senhor é que nenhum dos seus se perca. O problema é que nós vivemos em uma geração que nós temos trocado a prioridade do Evangelho, e o Senhor está dizendo: o meu desejo é que nenhum de vós se perca. E para isso que eu vou fazer? Eu vou levantar homens e mulheres de Deus, eu vou descer na sua casa no meio da madrugada, eu vou visitar a tua família, eu vou curar a tua enfermidade, para que você saiba que o Senhor ainda ouve as tuas orações. Decando manto, ecando hemácia, é o Senhor soprando no meu ouvido e dizendo: distante da presença dEle você não vive, distante da voz do Senhor não há como sobreviver. Talvez você entrou aqui na noite de hoje dizendo: Senhor, eu não escuto mais a tua voz, eu não sinto mais a tua presença, me parece que o Senhor está distante. Mas o Senhor do céu está olhando e dizendo assim: se você me clamar, eu ouvirei o teu clamor, eu virei do céu, sararei a vossa terra e vos darei uma esperança nova. Calabadarabaias tubiécia. O nosso Deus ouve o teu clamor, Ele ouve o teu choro, a tua angústia. A diferença do Senhor para os profetas é que o profeta não conhece o teu quarto, o profeta não conhece as tuas lágrimas. Quando nem os profetas acreditavam no milagre, o Senhor disse: eu ainda posso fazer. Os discípulos, ao meio da tempestade, vão dizer: vamos retornar com o barco, aquele homem de Gadara não vale a pena. A tempestade é grande demais para correr risco por um homem. Mas Jesus vai dizer: atravessem para o outro lado. Por quê? Porque o barco é passageiro, o barco pode se quebrar, o mar pode até nos engolir, mas uma alma vale o preço. Eu ouvi esses dias uma frase, pastor Paulinho: nenhuma alma ela pode ser esquecida porque eu estou na minha zona de conforto. A minha zona de conforto não pode ser maior do que o valor de uma alma. E é por isso que nós ouvimos dentro da nossa igreja a palavra que ficou enraizada em nosso coração pela nossa fundadora: alcancem o perdido a qualquer custo. Não há algo distante demais para alcançar uma alma. Não há cargo muito grande para alcançar alguém. Ah, mas eu sou pastor, eu sou um líder regional, as almas continuam sendo mais valiosas do que o meu cargo. É o Senhor olhando para um povo e dizendo assim: se vocês me clamarem, eu vou ouvir o teu clamor e eu vou responder-te. Eu não só vou responder, como eu serei consolo. Eu vou ser para a sua vida um bálsamo, um descanso que ninguém conseguiu te dar. Sabe as palavras que não te deram? Vai dar certo. E você dizendo: tá, mais alguém falando. Aí vem alguém e diz: ó, você vai conseguir. Você diz: eles estão dizendo para me animar. Mas quando uma palavra de dentro de você, um espírito que habita em você diz: eu estou contigo, você diz: agora eu creio que vai dar certo. Quando no meio da noite o Senhor te visita e diz: eu continuo cuidando de todas as coisas, você olha e diz: eu sei a quem eu tenho servido. A palavra do homem pode ser confundida, Del. Eu posso dizer 1000 vezes para você que vai dar certo, e você vai dizer: é porque Ele é meu pastor, é porque Ele quer me ver bem. Mas e quando o Senhor te visita sem ninguém falar nada, e Ele diz: ei, eu continuo cuidando de você, eu não perdi o controle da situação, eu disse que eu vou fazer e o milagre vai se cumprir. O problema é que a voz do homem tem silenciado a voz do Senhor, e o homem não tem poder para me tirar desse cativeiro, o homem não tem poder para quebrar esse grilhão, mas o Deus que você serve, Ele é poderoso para libertar você dessa situação e dizer mais uma vez: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti.
outro ponto. O povo vivia um tempo de aflição, mas Deus prometeu ouvir e responder, porque Ele não ignora uma oração sincera. O choro pode durar, mas a resposta ela vem do Senhor. Como que a gente, pastora Regina, com todo o estudo da teologia, com todo o estudo bíblico, eu nunca consegui explicar como que alguém que está fora da presença tem a oração ouvida pelo Senhor. Eu nunca consegui explicar, além dos textos bíblicos, como é que alguém, que não vivia mais a presença do Senhor, quando dobra o joelho e diz: Senhor, eu não estou suportando mais, o Senhor responde. E aí isso nos faz se sentir ainda mais indigno, dizendo: Senhor, eu não sou digno nem de que o Senhor fale comigo. Eu não estou firme na tua casa, eu não estou firme na tua igreja, eu não tenho seguido os teus princípios, mas todas as vezes que um desânimo tenta me tomar, eu sinto a tua mão e o teu abraço. O que é isso? Isso é o Senhor cumprindo a tua palavra. Ele não ignora uma oração sincera, e um coração contrito e quebrantado é o que procura o Senhor. A parábola do filho pródigo retrata bem isso. Tinha alguém na casa, com direito ao pai, mas tinha alguém lá fora, que quando chegou perto das bolotas disse: não, aí já é demais. Na casa do meu pai, o menor dos escravos, tem pão na mesa, eu vou voltar para lá. O filho pródigo volta. Em vez do irmão se alegrar, Marcelo, o irmão se entristece, porque o irmão diz assim: olha o tanto de coisa que você está dando para ele, ele não merecia. Realmente o filho pródigo não merecia o que ele recebeu, mas aquilo é um sinônimo de graça. É o Senhor dizendo: não é por merecimento, mas é porque o meu amor te alcança onde você estiver. O culto de missões nos mostra isso. Nunca foi porque nós merecemos o amor dele, porque nem nós que trabalhamos todos os dias na casa do Senhor, nem nós que o servimos dia após dia, merecemos esse amor, mas de graça o Senhor decidiu nos entregar. Quando clamamos, podemos confiar que Deus nos responde no tempo certo. Quantas pessoas aqui passaram por um período em que disseram: o Senhor vai se atrasar, o Senhor vai demorar, o Senhor não vai me trazer de volta. Perdeu a esperança, mas o Senhor respondeu no tempo certo. E qual é o tempo certo? O Senhor nos responde da maneira qual Ele deseja, mas tem um período determinado. Qual é, pastor? O Senhor geralmente nos alcança num período em que nós alcançaremos outras pessoas. Porque tem vezes que nós passamos por desertos e por provas, para que nós possamos ser agentes de transformação na vida de alguém, para que a gente possa ser usado pelo Senhor, para não vir sozinho para casa. Todo mundo que viveu lá fora com você vai perguntar para você: por que você voltou para a igreja? É porque lá me completa como o mundo não me completava. E alguém vem pela curiosidade: eu quero ver isso que você recebeu, que te fez sair do mundo. E quando você vê, você se torna um poderoso evangelista. Por quê? Porque você tem mostrado que o Evangelho transforma, e que o Evangelho é as boas novas do Senhor para mim e para a tua vida. Se o Senhor tivesse te alcançado no tempo que você quis, talvez tem pessoas que não estariam aqui com você na noite de hoje, mas o Senhor permitiu a aflição para que o testemunho crescesse ainda mais. Você poderia contar um testemunho de alguém que nunca se desviou dela, mas o Senhor vai te usar para dizer: olha, eu fui no mundo, eu provei das coisas de lá, eu vi a mão e livramento do Senhor quando eu não merecia. E agora eu posso testemunhar que Deus ainda salva quem não merece, Deus ainda limpa quem se considera sujo, e Deus ainda olhou para mim quando nem eu mesmo mais acreditava. O próximo ponto, verso de número 20: o mestre não se esconde. Quando aqui a palavra fala de pão de angústia e água de aflição, Deus está falando mesmo em meio à dificuldade. Quando Ele fala acerca de pão de angústia e água de aflição, o texto ele está nos dizendo que aquilo que era pão, que era alimento, e aquilo que era água, que era para transbordar, era um pão de angústia e uma água de aflição. O que isso significa? Aquilo que era para me sustentar estava me afligindo. O deserto
é difícil para todo mundo. O deserto é um período que o Senhor coloca a todos, ninguém está isento. Nem o próprio Jesus não precisou passar pelo deserto, até Ele passou. Mas mesmo no aperto do Senhor, Ele vai dizer no verso de número 20: embora o Senhor te deu pão de angústia e água de aperto, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão todos eles. O mestre aqui, ele aponta a presença de Deus que guia e orienta. É o Senhor dizendo: está no tempo de angústia, está no tempo de aflição, está no tempo de dificuldade. Como nós dizemos no português correto, está no tempo das vacas magras. Ainda haverá alguém que te guia em meio à tribulação. Ainda há uma voz que você escuta em meio à dificuldade. Quantos aqui já tiveram a experiência de ouvir ao Senhor, mesmo nos momentos que você estava fazendo as coisas mais erradas possíveis? Você ouviu uma voz dizendo: filho, eu não te chamei para isso, filho, eu não te criei para esse destino, mas eu tenho novidade para você. Quantas vezes você dentro da tua casa dizendo: Senhor, está dando tudo errado, mas uma voz vinha em você dizendo: eu continuo no controle de todas as coisas. Calamandaraias tubiécia. E isso é a resposta do Senhor para a nossa vida. É Ele dizendo assim: distante do Senhor não dá para sobreviver, mas qual é o segredo? Ele não se distancia de nós. Pedro, em meio à tempestade, ainda estava a um braço esticado do Senhor. Ele andou sobre as águas, o vento bateu, a adversidade veio, as águas quase que o submergiram, mas vai dizer que quando ele está para se afogar, ele clama: Senhor, e o Senhor o responde: Pedro, estica o braço, a minha mão nunca esteve longe de você. O Senhor só espera você esticar o braço. O Senhor só espera um passo seu. Talvez você está no altar, talvez você está pregando, mas o teu coração está destruído e o Senhor está dizendo: eu posso te curar. Eu posso tocar em você como o mundo nunca tocou. Eu posso tocar em você como o homem jamais pôde te oferecer. Sabe aquele cuidado que tem vezes que a gente está nesse dia, que a gente não quer ouvir as palavras do homem, a gente não quer mais ouvir o sermão, pastor Elcimar. A gente sabe que a gente está errado, e tudo que a gente quer é um colo para deitar e chorar. E talvez a gente não encontre isso nessa vida terrena, porque às vezes vem a palavra de consolo junto com a palavra de repreensão. E não estou dizendo que é errado, a repreensão é para nos ajustar. Mas tem dia que tudo que você quer é fechar a porta do teu quarto, sentar e chorar ao Senhor. E por que isso? Porque é nele que nós encontramos um consolo verdadeiro. Tem dias que os teus pais, que os teus amigos, que os teus líderes e pastores não podem te aproximar do Senhor como uma lágrima sincera que cai no chão. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor nos conhece de tamanha forma que Ele pega os gemidos inexprimíveis, palavras que nós não conseguimos dizer, lágrimas que Ele interpreta e leva como oração. E qual é a oração? Senhor, essa pessoa está machucada e ela precisa do seu cuidado. Talvez para vir aqui para a igreja você foi na frente do espelho, você colocou a sua melhor roupa, você pôs a sua melhor maquiagem, mas o Senhor te enxerga através daquilo que o homem não pode ver. Você chegou aqui, você sorriu para todo mundo, você disse: vai tudo bem. Você disse para a pastora, para o pastor: olha, hoje eu tive um dia ótimo, como estão as coisas? Vão bem. Mas o Deus que te conhece no secreto, Ele sabe como está o teu coração. E a palavra do Senhor para a noite de hoje é: eu cuido de você nos mínimos detalhes. Não tem nada que seja pequeno demais para o Senhor cuidar. Ah, Senhor, mas é só minhas questões amorosas. Senhor, é só o meu trabalho. Não tem nada pequeno. O Senhor quer estar no teu cotidiano. O Senhor quer visitar o teu dia a dia. Ele quer te alcançar naquilo que para você parece simples, porque o nosso Deus é um Deus que cuida nos mínimos detalhes. Você pode sorrir para mim e dizer que está tudo bem. Você pode cumprimentar o irmão do seu lado e ele dizer: nossa,
como você é animado, como você é feliz, mas só quem te conhece no vazio do teu quarto é o Senhor, a quem você tem ouvido a voz. Pela fé em Cristo, hoje nós temos acesso a esse mestre, de forma ainda mais clara. Esse povo aqui do Antigo Testamento, o povo de Isaías, eles tinham acesso ao mestre de maneira física, ao intermediador entre Deus e os homens, alguém que liberaria o caminho, e a palavra diz: vocês verão todos os mestres. Mas hoje o mestre decidiu se revelar. No Novo Testamento, o mestre decidiu que não haveria mais intermediador, e por conta disso eu consigo entrar dentro do meu quarto, fechar minha porta e falar com Deus no meu secreto. E sabe por que o Senhor Jesus ele fez isso? Porque tem pessoas que não têm força nem para sair de casa, pastor Paulinho. Tem pessoas, pastora Regina, que não tem nem como sair porque vivem um isolamento, vivem um aprisionamento espiritual e físico. Tem pessoas que vivem coisas dentro de casa que nós não conhecemos, mas elas dizem: Senhor, Tu sabes, Tu conheces, Tu me sondas, o meu deitar e o meu levantar o Senhor vê, o Senhor escuta as tuas orações. Na quarta-feira talvez não tenha culto aqui, mas dentro do teu quarto Ele te ouve. Na segunda-feira não tem ninguém ministrando, mas o Senhor, dentro do teu quarto, dentro da tua intimidade, Ele te conhece e te diz: eu não estou distante de você, eu tenho ouvido o seu clamor, e você tem agradado aos meus ouvidos, porque eu tenho visto um coração contrito e sincero. Quantas vezes, com um sorriso no rosto, a tua oração não era: Senhor, alcança o meu marido. Quantas vezes, numa briga dentro da casa, não era: Senhor, se faz presente sobre esse lugar. Quantas vezes, dando bronca no seu filho, a tua oração não era: transforma ele, decando hemácia, porque as nossas palavras às vezes não expressam o que sente o nosso coração, e o ambiente público não nos permite colocar para fora aquilo que nós precisamos colocar. Você vai chegar na igreja, vai sorrir, vai olhar para o altar, vai olhar para o seu irmão e dizer que está tudo bem, mas o Deus que te sonda no secreto, Ele te conhece, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe qual a sua necessidade. Quantas vezes o louvor não foi o teu escape? Quantas vezes um fundo musical não foi a maior voz que você conseguiu ouvir? Quantas vezes o silêncio não era ensurdecedor? Quantas vezes você dobrou o seu joelho e disse: Senhor, eu não estou te escutando, Pai. Eu estou dizendo para você porque eu já passei por isso, de dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, as coisas estão difíceis, mas eu não estou escutando a Tua voz. E eu sei que para aquele que vive na presença do Senhor, a coisa mais difícil, Del, é não escutar a voz daquele que nos guia. É dobrar o nosso joelho, vó, e sentir como se nada acontecesse, como se o ambiente não fosse mais o mesmo. Você começa a olhar para si mesmo e dizer: Senhor, não me deixa aqui, não aparta de mim o teu espírito. Nós olhamos a oração de Davi como uma oração distante, mas o nosso momento de aflição é o mesmo. Senhor, tira o emprego, Senhor, pode tirar os bens materiais, mas não afasta de mim, Senhor, a tua presença. Derebando, rap, andarácia. Quantas vezes no silêncio do teu quarto você não começou a clamar ao Senhor e dizer: Senhor, fala comigo? E o silêncio do Senhor é o que mais te machucava. Senhor, mesmo que for para dizer não, mas pelo menos me faz entender. Levanta um profeta, levanta alguém. Quantas vezes eu vim para o culto dizendo: Senhor, usa o profeta para falar comigo, hoje eu estou quebrado. Senhor, hoje eu estou precisando ouvir a Tua voz, mas eu preciso ouvir audivelmente. O meu coração não consegue discernir se é verdade ou não. Todos nós passamos por fases, todos nós passamos por momentos. O altar não me isenta da dificuldade, o pastorado não me isenta do relacionamento, a liderança não me coloca numa fila mais curta.
A fila para falar com o Senhor, Adiel, não é mais curta para o pastor. É que nós clamamos todos os dias porque nós sabemos da dependência que nós temos dele. Mas quantas vezes a gente veio para uma santa ceia, pastora Regina, e o abraço de um irmão foi consolo para nós também. A mesma dependência que você tem do Senhor, nós também temos. Tem vezes que para mim, vocês foram resposta de oração. Quantas vezes a gente chegou na igreja, pastora, pastor Paulo, e os nossos liderados foram o afago de Deus para a nossa alma. Quantas vezes a gente quis fechar a porta e dizer, Senhor, eu vou parar, eu vou largar tudo. Mas vinha alguém e dizia assim, a tua oração mudou a minha casa. O teu cuidado mostrou que Deus é contigo. É toda vez que a gente quer abandonar o cargo, toda vez que a gente quer abrir mão, pastor Paulo, tem alguém que fala, eu preciso de você, pastor. Eu preciso da tua ajuda, pastora. Todas as vezes, vó, que a gente quer deixar de lado, vem alguém e diz, obrigado pela tua oração, eu estou melhor. E a gente olha e diz, Senhor, eu estou quebrado. E o Senhor está dizendo, mesmo quebrado, você ainda é vaso nas minhas mãos, e eu ainda posso te usar. O teu estado não manda em como o Senhor trabalha. Quebrado sim, mas ativo no reino também. As lutas vêm para todos, mas nós não podemos focar apenas na dor delas. Busque enxergar o mestre que está presente. Busque o Senhor na situação que você está passando. Procura, em vez de dizer Senhor, por quê? Diz Senhor, para quê essa situação? Aonde é que o Senhor vai ser glorificado nessa minha dificuldade? Tem cenários que nós não conseguimos enxergar como o Senhor será glorificado. Senhor, eu pequei, eu estou distante do teu altar, eu estou distante do Senhor, mas para que essa situação? Senhor, a minha casa foi acometida de enfermidade. Em meio a tudo que o Senhor tem feito, eu tenho te servido, eu cumpro as escalas, eu te adoro, eu oro na madrugada, eu te busco, eu sei que o Senhor é comigo, mas a doença bateu na minha casa. Senhor, eu estou te buscando, eu estou tentando melhorar, mas o meu marido agora se afastou mais ainda. Senhor, eu estou tentando, mas o meu filho foi para mais longe ainda da presença. E o Senhor está dizendo, em tudo há um propósito debaixo do céu. E o Senhor não tarda em cumprir as promessas dele sobre a sua vida. Terceiro ponto, a voz que direciona. Deus fala de forma prática para Isaías. Esse é o caminho, andai por ele. Quantos aqui podem dizer que já conhecem qual o caminho correto? Pode ser que nós não venhamos a seguir, mas se você está aqui nessa noite, você sabe que esse é o caminho correto para você. Todas as vezes que nós vamos pecar, a gente sabe que é errado. Todas as vezes que nós transgredimos, nós sabemos que estamos transgredindo, mas é uma decisão nossa. A voz do Senhor, ela não gera confusão, ela gera clareza e direção para as nossas vidas. Quando ele fala que o perigo é se desviar para a esquerda ou para a direita, no contexto da época, nós sabemos que direita e esquerda não era somente lados, não se tratava apenas de direção, Marcelão, mas quando ele falava de direita, ele falava de excesso, de abundância, de plenitude, e quando ele falava de esquerda, ele falava sobre falta, sobre ausência. Tanto é que as pessoas que tinham a mão esquerda eram consideradas ali como pessoas que tinham uma doença, pessoas que não eram completamente perfeitas, uma anomalia, porque para eles, naquele contexto da época, direita, excesso, abundância, plenitude, e esquerda, falta e ausência de algo. E aqui o Senhor está dizendo em Isaías para eles, não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, como quem diz, não vão nem pela abundância ou pela extremidade ou por estar muito completo e nem pela ausência de nada, mas se permaneçam
no centro da vontade do Senhor, em um caminho sem excessos e um caminho sem a falta de nada. É o Senhor olhando para o povo e dizendo assim: tem gente pecando pelo excesso, tem gente pecando porque quer fazer demais. Nós ouvimos isso de manhã, quer entrar em todos os lugares, todos os dias, a todos os momentos, e não consegue sentar para ouvir uma mensagem. E tem gente pecando pela falta, pessoas morrendo lá fora, e você sentado na cadeira dizendo: o importante é que eu estou bem. Nem para A, nem para B, mas o Senhor nos deixou um caminho, e Ele vai dizer: este é o caminho, andai por ele. Em Isaías é complexo a fala, mas no Novo Testamento vem alguém que apresenta o caminho de maneira mais prática, e esse alguém é Jesus. E Ele vai olhar para o povo e vai dizer: pois bem, sabe o caminho a qual os profetas falavam, sabe o caminho a qual Isaías disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o Senhor Jesus se apresentando e dizendo para mim e para você: o caminho que você tem que andar é Cristo. Jesus tem que ser o foco da tua vida, Jesus tem que ser o principal. Pastor, é fácil? Não. Pastor, é tranquilo? Não é. Eu queria poder dizer para você aqui que o caminho do Senhor é um caminho tranquilo, mas não é. É um caminho difícil, é um caminho estreito. O caminho da santificação é um caminho que gera dor, e nem todos os dias nós acordamos dispostos a orar. Como assim, pastor? Oração é guerra. Tem dia que a gente acorda e diz: hoje eu só queria ficar tranquilo, mas mesmo assim eu dobro o meu joelho e oro ao Senhor. Por quê? Porque eu sei que isso me fortalece. A voz de Deus nos mantém firme no centro da sua vontade. Quantas vezes você ouviu de pessoas que você não deveria se desviar? Muitas. Quantas vezes você ouviu de pessoas que você precisava melhorar em algo? Diversas. Porque a voz das pessoas não nos garante estar no centro do caminho. A voz das pessoas muitas vezes não gera nem impacto em nós, não muda. Para quem está perdido é apenas mais uma voz, é mais alguém dizendo óbvio, é mais alguém dizendo natural. Mas quando Ele nos encontra, quando é a voz dEle que fala ao nosso coração, aí tudo muda. Aí é realmente da água para o vinho, é de 8 para 80, a mudança é completa. É você olhar e falar: o que aconteceu? Ele ouviu a voz do Senhor. Porque a nossa voz, pastor Paulinho, ela pode dar direção, a nossa voz pode ser uma voz de orientação, mas é a voz do Senhor quem nos coloca no centro do caminho. O Deus que fala é o mesmo que ouve, se compadece e guia. 3 versículos, versículo 18, 19 e 20. Deus ouviu o clamor do povo, Deus orientou e falou com o povo, e depois Deus falou: os mestres irão te guiar. É um Deus que em 3 versículos Ele ouve a oração, Ele fala com o povo, se compadece da situação e direciona para um caminho correto. É o Senhor dizendo: eu faço completo em pouco tempo, eu faço a obra no estalar de dedos. Tem coisas que para o Senhor Ele quer fazer você passar pelo processo, e aquilo que para demorar um dia demora anos. E tem coisas que você fala: isso daqui vai demorar anos, e o Senhor faz em um dia. E por quê? Para Ele mostrar que o controle está na mão dEle. Ele poderia te dar hoje? Poderia. Ele poderia abrir uma porta de milagre hoje e todos os seus problemas acabarem? Poderia. Mas só valoriza a bênção quem passa pelo processo. Só valoriza o altar quem soube o que é viver longe dele. Só vai valorizar a presença quem sabe como é faltar ela dentro de você. Infelizmente o Senhor, Ele nos permite percas para que nós venhamos valorizar aquilo que o Senhor nos deu. Tem gente, Del, e isso eu ouvi hoje, tem gente que tem família, e às vezes o bispo também fala acerca disso, reclama da louça que ficou, mas se teve louça é porque teve comunhão. Tem gente que fala assim: olha, hoje foi só bagunça, o pneu do carro estourou, mas se estourou o pneu é porque tem carro.
Quando a gente começar a olhar o copo meio cheio, a gente vai se alegrar. Olha, hoje em casa, os meus filhos deram trabalho. Os meus ficaram brigando, briga de irmão. Um brigando com o outro, mas se é por isso, é porque não há esterilidade na tua casa, porque o Senhor abriu uma madre, porque você pode gerar. Quantas pessoas anos e anos orando para que o Senhor os dê um filho, e o seu problema é a oração de muita gente. Aquilo que é problema para você é o sonho de muitas pessoas. O sonho de alguém talvez é ter uma casa suja para limpar, porque ainda não tem a sua morada. O sonho de alguém é falar para os filhos: ó, chega dessa briga, porque ainda não conseguiu gerar. O sonho de alguém talvez, Del, é o filho ligar e dizer assim: olha, a roda do carro estourou. Mas por quê? Porque ainda não conseguiu conquistar. O teu problema é o que muitas pessoas têm sonhado. Comece a olhar o copo meio cheio. Comece a olhar o que o Senhor já fez sobre a tua vida. Hoje eu vou ter que ir para o culto de novo. Estou na escala, glória a Deus por isso. Eu estou na escala, a minha família tem servido ao Senhor. Hoje eu vou ter que ir no culto os 2 horários. Por quê? Porque eu tenho um filho de escala de manhã e outro filho de escala à noite. Glória a Deus por isso. Sabe quantas famílias estão orando para os filhos voltarem para a casa do Senhor? A oração de muitos era poder vir em 2 cultos, pastor Paulo. Trazer um filho de manhã e o outro à noite, porque eles iam servir. Mas tem gente orando de manhã e de noite para o filho sair da situação que está. É o Senhor dizendo: a minha voz tem sido ouvida por você. Será que o teu problema não é exatamente a oração de alguém? Em Cristo temos acesso ao Mestre. Ouvir a voz de Deus é andar em segurança, mesmo nos tempos de angústia. Eu imagino você na sua casa e os problemas começando a aparecer, as dificuldades se repetindo, o cenário se repetindo novamente, e o Senhor olhando para você e dizendo assim: eu continuo cuidando de todas as coisas. É você enviando talvez o currículo e dizendo assim: Senhor, a porta não abre. É você querendo voltar e começar de novo e dizendo: Senhor, nada dá certo. Mas o Senhor está dizendo na noite de hoje: eu sou poderoso para solucionar todas as suas situações, e o milagre será por completo. O Senhor vai fazer a obra completa dentro da tua casa, dentro da tua família, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quantas vezes, Tia Meg, você ouviu que você e sua casa serviriam ao Senhor? Diversas. Hoje você pode dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quanto tempo talvez a pastora Regina orou para dizer: os meus filhos são todos do Senhor. Mas hoje ela pode dizer: Ebenezer, o Senhor me ajudou até aqui. O que eu quero te dizer é: não pare de orar e perseverar. Chegou na vida do seu irmão, glorifica, porque o segredo para receber a unção é ver subir e não ver descer. A tua hora vai chegar e o teu milagre vai acontecer. Nós somos respostas de oração estando aqui no altar hoje. Um simples culto é resposta de oração para alguém. Ouvir a voz de Deus é mais do que um consolo pessoal, é uma mudança de rota, é deixar de confiar em nossas próprias soluções para caminhar de acordo com o que Deus nos oferece. Talvez você teve que abrir mão de amizades, teve que abrir mão de portas, teve que abrir mão de alguns benefícios, de algumas coisas que te traziam um benefício momentâneo para dizer: Senhor, eu vou te servir por completo. Teve que abrir mão daquele esquema que você tinha. Não, mas lá estava tudo certo, ninguém ia pegar naquele esquema. O Senhor está dizendo: abre mão, caminha no caminho da santidade, porque eu vou te honrar. Quem já viveu, acredito que aqui talvez alguém já tenha vivido, mas quem já viveu uma vida dessa de engano, nunca vai conseguir explicar como que ganhava 20 mil e não sobrava nada. Mas quando escolheu viver o caminho da santidade, o pouco com Deus se tornou muito, porque o Senhor, Ele abunda sobre aqueles que o servem.
e sobre aqueles que escolhem entregar nas mãos do Senhor o teu caminho. Seu maior problema agora, Deus, não vai ser na onde o Adiel está, mas até que horas que ele vai ficar na igreja. E esse vai ser o problema que nós vamos ter. Eu profetizo que a tua casa, o maior problema não vai ser aonde o teu marido está, não vai ser aonde o teu filho está, mas vai ser até que horas que ele vai ficar no culto hoje, até que horas ele vai ficar na igreja, porque ele vai, a presença o toma, ele começa a conversar e ele não quer mais ir embora, ele se sente bem. Eu profetizo sobre a tua vida esse problema bom. A presença do Senhor vai ser tamanha na tua casa, que o teu maior problema vai ser: que igreja que eu vou buscar hoje, que lugar que eu vou ir para adorar, aonde é que ele está buscando ao Senhor, aonde é a próxima agenda dele, porque é isso que o Senhor vai fazer. Ele vai tirar do monturo e do lixo e vai colocar para se assentar em mesas de príncipes e princesas. Pode declarar isso com o teu coração, que não vale a pena. Preciso de ti. Declare mais uma vez: distante, distante de ti. Você vai segurar nesse momento a mão do irmão que está do teu lado e vai declarar isso junto com ele. Declare isso: distante de ti. Enquanto você declara, sinto o Senhor te tocar. Calamandarás. Eu sinto a presença dele sobre esse ambiente. Somente os instrumentos. Caio, ministra. A igreja declare: distante. Através das cordas, Caio, pessoas estão sendo curadas.